Olá, Eli Jortano. Bom dia, boa tarde, boa noite, bom final de semana, boa madrugada. Eu sou o professor Diego Carvalho aqui do curso LJ Aulas. Ministro aulas aqui de Direito Penal Militar, Direito Penal Comum e Legislação Extravagante e Institucional. Olha, é muito difícil a gente não ter uma prova da Polícia Militar, seja qual que seja o concurso, do soldado, né, até os oficiais da Polícia Militar de Minas Gerais, sem que na prova tenha uma questão relativa ao artigo 9º. De fato, o artigo 9º é de suma importância para as nossas provas, tá bem? E hoje eu gostaria de conversar com os senhores sobre o artigo 9º, como estudá-lo, como entendê-lo, né? Fatalmente vai ter uma questão referente ao artigo 9º na nossa prova, tá bem? Senhores, primeiramente, como que a gente estuda o artigo 9º? Mentalizem ele. Tem o artigo 9º, é um artigo só. Olha, quanto que é mais tranquilo, né? Só tem 3 incisos, só 3 incisos. O primeiro inciso, você mentaliza isso e escreve no seu caderno o esqueleto do artigo 9º, que eu chamo, né? Esqueleto do artigo 9º. Inciso 1, crimes propriamente militares. Inciso 2, crimes impropriamente militares e crimes militares por extensão. Inciso 3º, o inciso 3º vai falar, você vai colocar crimes militares, um xizinho, né, que é versus militares da reserva, reformado e civil, tá bom? E o parágrafo 2º, no parágrafo 2º você vai escrever assim, ó, militares estaduais versus crimes dolosos contra a vida. Parágrafo 3º, vai colocar militares federais versus justiça militar da União, né? Ou coloquem, né, crimes dolosos contra a vida. Já feito esse esqueleto do artigo 9º, já você consegue ter a mentalidade, né, um controle maior do artigo 9º, tá bem? Olha, primeiramente, no inciso 1, vai falar lá, não é? O que são os crimes militares próprios e crimes militares impróprios. Em poucas palavras, o que é crime militar próprio? Crime militar próprio é aquele que somente é previsto no Código Penal Militar e somente por militar pode ser praticado, né? E crime militar impróprio? Professor, crime militar impróprio está previsto tanto no Código Penal Comum quanto no Código Penal Militar e pode ser praticado tanto por militar quanto por civil. Um crime propriamente militar, por exemplo, o crime de deserção, tá? Exige-se, né, que seja só o militar que possa praticá-lo, até porque ele também está previsto somente no Código Penal Militar, perfeito? O crime de descumprimento de missão, descumprir né, deixar o militar de cumprir a missão que lhe foi confiada. O militar exige uma qualidade, não exige? Militar, descumprimento de missão, está previsto no Código Penal Comum? Não, somente está previsto no Código Penal Militar, razão pela qual isso é o crime propriamente militar, tá bem? Senhores, você vai ver assim, como é o embasamento legal de tudo isso, do crime propriamente militar que eu falei para vocês. Você vai ver assim no inciso 1, considera-se crime militar os crimes definidos nesse código, quando definidos de modo diverso na legislação penal comum ou nela não previstos, vírgula, qualquer que seja o agente, salvo disposição especial, né? Não está definido de modo diverso, né, do direito penal comum, ou nela não está previsto, né, só está previsto no Código Penal Militar. Qualquer que seja o agente, tudo bem, né? Fala que qualquer que seja o agente, você vai ler assim, seja civil, seja militar, vírgula, salvo disposição especial, tá bom? Não está previsto no Código Penal Comum, salvo disposição especial, exige-se a qualidade de militar. Se exige a qualidade de militar, vamos falar de crimes propriamente militares. Aí você poderia pensar assim, professor, mas o senhor falou ali, qualquer que seja o agente, né, salvo disposição especial. Então, de fato, o civil, né, ele pode praticar crimes que somente só estão previstos no Código Penal Militar. Não está previsto lá no Código Penal Comum. Por exemplo, o crime de submissão, né?
o crime de ingresso clandestino, lá no artigo 302 do Código Penal Militar, o civil pode praticar e seria uma espécie de crime propriamente militar? Então, essa questão, né, a doutrina, né, ela diz, né, que é crime tipicamente militar. Só a nível de conhecimento, essa parte que eu falo para vocês, ela não vai cair na sua prova. Mas nessa parte, a doutrina chama, né, de crimes tipicamente militares. Além disso, o que a gente percebe no inciso 1? Né? O inciso 1 fala, né, na sua maior parte, né, o que são os crimes militares próprios, mas não significa dizer que no inciso 1 só fala, né, tão somente de crimes militares próprios, porque exige essa outra modalidade de crimes, né, os crimes tipicamente militares, como é o caso do insubmisso, né, do ingresso clandestino, lá no artigo 302 do Código Penal Militar, em que somente o civil pratica. Outra coisa, fala assim, professor, mas por que também eu devo saber a diferença do que são crimes militares próprios para impróprios? Então, né, eles têm um regramento diferente, têm consequências jurídicas, né, também diferentes em alguns momentos. Por exemplo, lá na Constituição Federal vai falar o seguinte: ninguém pode ser preso, né, a não ser em flagrante delito ou por ordem fundamentada do juiz, né, um mandado judicial, salvo nos casos de transgressões disciplinares e nos crimes propriamente militares. Significa dizer que há possibilidade de crimes propriamente militares, né, o militar ser preso sem mandado judicial, né, e também sem situação de flagrante, o que não se aplica, por sua vez, aos crimes impropriamente militares, tá bem? Aí vem o artigo 18 do Código de Processo Penal Militar e fala o seguinte: olha, durante as investigações policiais, né, o militar pode ficar preso independentemente de flagrante ou mandado judicial por 30 dias, cujo prazo também pode ser prorrogável por mais 20 dias, bastando-se apenas a comunicação à autoridade judiciária. Ou seja, isso aqui, né, para a maior parte da doutrina, só pode ser aplicado aos crimes propriamente militares. Então são algumas diferenças que é muito importante que vocês saibam. Crimes propriamente militares só estão previstos no Código Penal Militar e somente podem ser praticados por militares. Crimes impropriamente militares estão lesão corporal, homicídio, furto, está previsto no Código Penal Militar? Beleza, está, mas também está previsto no Código Penal Comum, razão pela qual pode ser praticado tanto por militar quanto por civil, perfeito? É muito importante. Aí vem o inciso 2, né? O inciso 2 vem e fala, olha, considera-se crimes militares também os crimes previstos neste código e na legislação penal especial, né? Aqui é uma inovação, né? É uma inovação da Lei 13.000, né? Da Lei 13.491, né? De 2017. Porque antes falava o seguinte, olha, considera somente se for os crimes que estão com igual definição aqui no Código Penal Militar. Por exemplo, né, se um militar, né, um casal, fizesse ali aborto, dois militares da ativa, hoje é crime militar, né, com o advento dessa lei da 13.491, hoje é crime militar. Antes não, antes era crime comum que seria julgado na justiça comum. Por quê? Não tinha essa previsão de extensão do Código Penal Militar àqueles crimes que não estão previstos no Código Penal Militar. Era, por exemplo, o caso de aborto, cuja questão caía muito em prova, falando assim, ó, o soldado ciclano casado com a soldada ciclana, né, o soldado fez um aborto, né, na sua mulher, eram militares da ativa, vai ser julgado na Justiça Militar Estadual? Não, não vai. Naquela época, né, hoje vai, porque tem as situações previstas no inciso 2. Antes, seria julgado lá na Justiça Comum, perfeito? Aí vem e fala, quais são, professor, as situações? Senhores, são bem simples e despencam nas nossas provas. Militar da ativa versus militar da ativa em qualquer situação. Antes de discorrer, né, sobre essas situações, o que é um militar da ativa? Militar da ativa é o professor de vocês aqui, sargento da Polícia Militar, há 13 anos, tem há 17 anos ainda para tirar, para ir para reserva, que é uma espécie de aposentadoria. Eu vou ficar um tempinho na reserva, né? Depois que eu ficar na reserva,
Porque enquanto eu estou na reserva, eu ainda sujeito na Polícia Militar, né, ao Código de Ética em algumas circunstâncias. Depois que eu passar da reserva, eu vou atingir a reforma. Quando eu atingir a reforma, eu vou estar desobrigado definitivamente, né, com qualquer encargo na instituição. O Código de Ética, quando eu estiver reformado, não irá me alcançar, tá bom? Então é muito importante eu falar o que é ativa, reserva e reforma antes de discorrer. Então, ativa, né? Os dois militares da ativa, em qualquer situação, em qualquer local, será crime militar, perfeito? Vai com isso para a prova. Militar da ativa versus militar da ativa, perfeito. Em qualquer circunstância, é crime militar. Militar da ativa, senhores, militar da ativa contra militar da reserva, reformado ou civil, só bastando que ele está na ativa, somente será crime se for em local sujeito à administração militar, tá bem? A possibilidade de ser crime se não for em local sujeito à administração militar, perfeito. Há essa possibilidade quando? Quando esse militar da ativa, né, estiver no exercício da sua função ou atuando em razão dela, né, contra o militar da reserva, reformado ou civil, em qualquer local, em qualquer lugar, será crime militar, porque ele está atuando em razão da sua função. Outras circunstâncias que será crime militar, quando ele estiver no período de manobras, tá bom? Que é os acampamentos, né, os exercícios militares, em comissão de natureza militar, vai representar o comandante-geral, né, em uma conferência, também é crime militar, perfeito? Independentemente se o local, nestes casos, é ou não sujeito à administração militar. Ou seja, somente será, ou seja, não sendo, né, em razão da sua função, atuando em razão dela, não sendo em período de formaturas, período de manobras, em período de comissão de natureza militar, não sendo nessas hipóteses, né, que essas hipóteses aqui, de fato, não importa se o local é ou não sujeito à administração militar, mas se vir falando apenas militar da ativa contra militar da reserva, reforma ou civil, somente se for em local sujeito à administração militar, perfeito? Outras circunstâncias que o militar da ativa comete crime militar, quando for contra o patrimônio sob a administração militar ou ordem administrativa militar. A ordem administrativa militar, né, é muito ligada aos crimes relacionados à moral, aos crimes contra a administração, que colocam em xeque, né, a moralidade militar, a hierarquia, a disciplina, perfeito? Essas são as circunstâncias. Aí a gente chega agora tranquilamente no inciso 3. Aí o inciso 3 vai falar assim, olha, o militar da reserva, reformado ou civil, comete sim crime militar. Aí muitos chegam para mim, professor, mas como assim o civil comete crime militar? De quem é a competência para julgá-lo? Então, senhores, o civil, né, qual que é a competência da Justiça Militar Estadual? Gravem isso, o que eu estou falando, porque vai implicar, vai ter consequências. A Justiça Militar Estadual, né, segundo a Constituição Federal, ela tem a competência para processar e julgar, né, os militares dos estados, leia-se bombeiros militares e policiais militares, nos crimes militares definidos em lei. E as ações judiciais contra atos disciplinares, né, cabendo ao tribunal competente, no caso de crimes dolosos contra a vida, né, será aplicado o tribunal do júri, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda da patente, né, dos oficiais ou a graduação das praças. Perceba que eu te falei aqui da competência da Justiça Militar Estadual, em momento algum eu falei que ela teria, a Constituição diz que ela teria competência para processar e julgar civis. Então, se for um crime contra as instituições militares estaduais, a Justiça Militar Estadual não irá julgar os civis. Segundo o STJ, né, Superior Tribunal de Justiça, né, o que diz? Os civis, eles serão julgados, né, ainda que cometam esses crimes militares, quando contra as instituições militares estaduais pela justiça comum. Agora, se for contra as instituições militares federais, Exército, Marinha e Aeronáutica, perfeito, serão julgados pela Justiça Militar da União. Por quê? A Justiça Militar da União tem competência para julgar tanto os militares, quando cometer crimes militares, quanto os civis, quando cometerem crimes militares. É uma questão de competência, né? Eu recordo de uma situação, de um processo, né, que eu li,
o exército fazia uma blitz, mandou o motociclista parar a moto, ele não parou, o militar do exército pulou nesse motociclista, né, lesionou, caiu da moto, o fuzil entrou dentro da roda, quebrou. Esse civil, né, foi contra os militares do exército, tá bom? O militar federal. Ele foi julgado, né? Ele foi processado pela Justiça Militar da União. É questão de competência, tá bem? E quais são as circunstâncias, né, que o militar da reserva, reformado ou civil, vai cometer crime militar contra o patrimônio sobre a administração militar ou contra a ordem administrativa militar? E o militar da ativa, quando for em local sujeito à administração militar, ou então contra os funcionários da Justiça Militar, né, que estejam no exercício de suas funções, ou então quando seja em formatura. Esse é o inciso 3. E ele tem uma diferença bem sutil, tá bom? Que ele vai falar assim no inciso 3, olha, tá, o militar da reserva reformado vão cometer crimes, o civil também, mas o militar da reserva e reformado, você vai ter que olhar para o inciso 1. Sabem por quê, senhores? Imagine eu, né, de militar em serviço, né, em serviço não, vamos supor que eu esteja de folga, né, militar da ativa, né, ou seja, de folga, só vai cometer crime, no termos do inciso 2, quando contra reserva, reformado e civil, se for em local sujeito à administração militar, não é? Perfeito, mas vamos supor que eu estou de folga, encontro um militar da reserva lá, um coronel que eu não gostava, era meu desafeto, eu vou e falo assim, eu sei que ele é coronel da Polícia Militar. Eu vou e o agrido. Eu agrido. Beleza, eu não vou enquadrar no inciso não, mas eu vou enquadrar no inciso 1. Eu vou cometer um crime militar próprio, né, de violência contra superior. Agora, né, se eu estou lá de folga e esse mesmo coronel vem e me agride, ele não comete crime militar, né? Injusto, mas ele não comete crime militar, ele comete um crime que vai ser processado e julgado na justiça comum. Ele comete um crime comum. Mas, professor, por quê? Então, né? Porque você vai perceber que o inciso 3 vai falar assim, olha, vocês têm que observar o inciso 1, tá bom? E o inciso 1 e o 3 vai falar o quê? Beleza, é um crime militar próprio lá no 1, não é? É um crime militar próprio, mas militar da reserva e reformado tem que ser próprio, mas tem que ser nessas circunstâncias aqui, ó, contra a administração militar, contra o patrimônio sobre a administração militar. Se fosse um militar da ativa, ó, pode até ser um crime militar, mas tem que ser em local sujeito à administração militar, tá bem? Então um funcionário da Justiça Militar tem que ser em local inerente, um local, né, onde esse funcionário da Justiça Militar esteja exercendo a sua função. Entenderam? Né? É uma diferença bem sutil, prevista no inciso 3, tá bom? Aí a gente chega no parágrafo 1º. O que diz o parágrafo 1º? O parágrafo 1º vai falar assim, olha, o que eu falei para vocês fazerem? Vai escrever lá, Justiça Militar Estadual versus crimes dolosos contra a vida. Nesse inciso 1, no parágrafo 1º, vai estar escrito assim, somente militares, mas vocês vão ler militares estaduais, tá bem? Militares estaduais, porque no parágrafo 2º vai vir lá, militares da União, tá? Nos militares estaduais, quando cometerem no exercício de suas funções, né, crimes dolosos contra a vida de civil, serão julgados pelo tribunal do júri. Antes falava-se, né, em justiça comum, mas não será julgado pela justiça comum, não, é pelo tribunal do júri, tá bem? E se for militar contra militar, senhores, militar da ativa contra militar da ativa, vai para o tribunal do júri? Não, não vai. Vai ser julgado pela justiça comum. Mas por quê, professor? Porque está escrito assim, militares contra a vida de civil, senhores. Crimes dolosos contra a vida de civil. Então, né? Aí, como eu falei para vocês, a gente teve a edição da Lei 13.491. Alterou um pouquinho, né, o Código Penal Militar. E quanto a a competência dos crimes dolosos contra a vida, quando, né, forem cometidos por militares federais, houve uma mudança. Eu preciso, antes de falar dessas mudanças, sobre o contexto no Brasil da época. Lá no Rio de Janeiro, em 2016, né, o país estava olhando, de fato, voltado para o Rio de Janeiro, né, porque estava com uma grave crise econômica, funcionários públicos sem receber, né, a violência aumentando consideravelmente.
chegou em 2017 com 183 militares, né, que tiveram as suas vidas ceifadas em combates, e muitos deles, né, das Forças Armadas. Os militares do Exército foram para as ruas ajudar os policiais militares, e muitos começaram a morrer. Só que os militares das Forças Armadas, do Exército, eles são treinados basicamente para o quê? Para a guerra, para matar, não é? Aí os legisladores pensaram assim, ora, não é justo eu pegar esse militar, a gente precisa dele, né? E ele ser julgado pelo tribunal do júri. Não, se for militares das Forças Armadas, eles não serão julgados pela justiça comum, eles não serão julgados pelo tribunal do júri, eles serão julgados pela Justiça Militar da União. Claro, tem alguns requisitos muito importantes, que é quando estiverem cumprindo ordens, né? Exercendo as suas atribuições mediante ordens do presidente da República, do ministro da Defesa, em defesa da instituição, em missão de paz. Aí, senhores, tem uma partinha que fala o seguinte, assim, ainda que não beligerante. Beligerante significa guerra, tá? Se vir na sua prova, a gente já tem essa questão vindo, desde que beligerante. Não é assim, ó, ainda que não beligerante, perfeito? São essas circunstâncias, né, que vocês devem ir para a prova ciente, tá bom? O inciso 1, né, o inciso 2, o inciso 3, o parágrafo 1º, parágrafo 2º, esse é o nosso esqueleto. Com esse entendimento eu tenho certeza que você não vai errar nenhuma questão de artigo 9º. Só para a gente terminar, vamos fazer aqui 3 questõezinhas para vocês verem como é simples, tá bem? Questão 1. Considerando o conceito de crime militar em tempo de paz, previsto no Código Penal Militar, marque a alternativa correta. São crimes militares os crimes previstos exclusivamente na Lei Penal Comum quando praticados por militar em situação de atividade contra militar da reserva? Não é verdade, porque são crimes militares, né? Os que são previstos no Código Penal Militar ou aqueles, né, previstos na legislação penal comum, não é verdade? Então é tanto crime militar quanto crime comum, pode ser cometido por militar da ativa, tá bem? B. São crimes militares os crimes previstos no Código Penal Militar quando praticados por militar da reserva, em local, lugar, sujeito à administração militar, contra outro militar da reserva. Não é verdade. Sabem por quê? Quais são as circunstâncias em que um militar da reserva vai cometer um crime militar? Perfeito. Contra o patrimônio sobre a administração militar ou contra a ordem administrativa militar. E quando se falar que é um crime contra militar, tem que ser contra militar da ativa, né? E tem que ser em local sujeito à administração militar. Perfeito? Então, e se for dentro do quartel, for um militar da reserva contra a reserva? Senhores, é exatamente o que deve ser observado no inciso 3. O inciso 2º, não é? O inciso 2º só fala que o militar da reserva vai cometer crimes militares naquelas circunstâncias. Devemos observar o inciso 1, mas também devemos observar o inciso 3. E a agressão, né, de militar da reserva contra militar da reserva, ainda que seja em local sujeito à administração militar, será um crime comum de competência, né, da justiça comum, perfeito? Então a B está errada. C, são crimes, os crimes previstos no Código Penal Militar, quando praticados por militar em situação de atividade, né? Em lugar sujeito à administração militar contra civil. Perfeito, essa é a nossa resposta. Uma das hipóteses, né, em que o militar da ativa comete crime militar é qual? Né? Independentemente se o local é ou não sujeito à administração militar. Independentemente não, se o local for sujeito à administração militar, o militar da ativa contra o militar da reserva, reformado ou civil, é crime militar, porque foi em local sujeito à administração militar. Tranquilo, professor. E se não for em local sujeito à administração militar, somente será crime militar se o militar da ativa estiver em serviço ou atuando em razão daquela função. Ou então, né, se ele estiver em comissão de natureza militar, no período de manobras, em formatura, tá bem? Mas em regra, se for militar da ativa que não esteja nessas circunstâncias de serviço, somente será crime se for em local sujeito à administração militar. D. A C é a nossa resposta, senhores. D. São crimes militares, os crimes previstos no Código Penal Militar,
praticados por militar da reserva ou reformado ou por civil contra o patrimônio de qualquer natureza. Não é patrimônio de qualquer natureza, não é verdade? É patrimônio que esteja sob a administração militar ou contra a ordem administrativa militar. Esse patrimônio tem que estar sob a administração militar, tá bem? 2. Marque a alternativa correta. Consideram-se crimes militares em tempos de paz os crimes previstos no Código Penal Militar, embora também o sejam com igual definição na Lei Penal Comum, quando praticados por militares da ativa, na seguinte situação: de folga e a paisana. Senhores, quando vocês verem na questão, o militar estava de folga e paisana, é porque ele estava sem farda, né? Estava no seu momento de lazer, momento de folga. Mas folga e a paisana, você vai ler o quê? Militar da ativa, tá bem? Apareceu lá, folga e a paisana significa militar da ativa. É eu aqui, ó, de folga, sem farda, tá bem? De folga e a paisana, militar da ativa, em lugar não sujeito à administração militar contra civil. Não é, senhores. Militar da ativa, né, que não esteja no exercício das suas funções contra militar da reserva, reformado ou civil, somente vai ser crime militar se for em local sujeito à administração militar, perfeito? B. De folga e a paisana, em lugar não sujeito à administração militar, contra militar da reserva ou reformado. Militar da ativa, né? É o que eu falei, militar da ativa, em local sujeito à administração militar, contra militar da reserva, reformado ou civil, é crime militar. E se não for em local sujeito à administração militar, né? Não será um crime comum que será processado, né? Lá na justiça comum, perfeito? Então, a B está errada. D. De folga e a paisana contra o patrimônio sobre a administração militar, perfeito. Ou patrimônio particular em lugar sujeito ou não à administração militar. Então, senhores, né, é crime contra o patrimônio sobre a administração militar, perfeito. Né, sobre a administração militar. E contra o patrimônio particular. Se for contra o particular, né, em local que seja sujeito à administração militar, perfeito. Ainda que particular, mas esteja ali, é possível falarmos de crime militar. Agora, contra o patrimônio particular, fora do local, sujeito à administração militar, não será crime militar, tá bem? D. De folga e a paisana, contra o patrimônio sob a administração militar. Perfeito, é uma das hipóteses previstas lá no inciso 2, não é? Militar da ativa contra o patrimônio sob a administração militar, vírgula, contra a ordem administrativa militar. Perfeitamente a resposta aqui que nos atende a letra C, D, né? A D aqui é a nossa resposta. 3. Consideram-se crimes militares em tempos de paz os crimes previstos no Código Penal Comum, embora também o sejam com igual definição na Lei Penal Comum. Nesse sentido, marque a alternativa correta, que contém uma situação que, se praticada, constituirá crime militar, assim definido no Código Penal Militar. Letra A. Militar estadual da ativa, né? Militar da ativa contra o patrimônio particular de civil, em lugar sujeito à administração militar. Perfeitamente a nossa resposta. Essa aqui é uma questão do concurso de sargento, né? Deve ter uns 2, 3 anos. É uma questão que eu particularmente, né, demorei para entender, porque eu ia para a prova o seguinte: contra o patrimônio sob a administração militar, somente. Não for contra um patrimônio que não esteja sob a administração militar, não tem possibilidade nenhuma de ser crime militar, mas é que não se encaixa aqui, né? É contra o militar, né? Qual que é a hipótese aqui? Militar da ativa, contra civil, contra reserva, reformado, mas foi em local sujeito à administração militar. O militar, né, danificou o patrimônio de um civil, né, em local sujeito à administração militar. Portanto, é a nossa resposta, tá bem? B. Militar estadual da reserva designado para o serviço ativo. Senhores, o que é um militar da reserva designado para o serviço ativo? Ele vai ser equiparado ao militar da ativa. Tudo que for aplicado ao militar da ativa, né, será aplicado a esse militar designado, esse militar reconvocado que estava na reserva, né, aposentado,
e voltou para trabalhar, né? Recebendo aí um percentual hoje em torno de 30% a mais no seu soldo, tá bom? Militar estadual da reserva designado para o serviço ativo, de folga e à paisana, em lugar não sujeito à administração militar, contra militar da reserva, contra militar estadual da reserva ou reformado. Tá errado, não tá? Porque para que ele cometesse esse crime, ele tinha que estar atuando em razão da sua função, em serviço, e não era, né? Já que ele estava de folga, somente seria crime militar se fosse em local sujeito à administração militar, tá bem? Portanto, está errada. C. O militar estadual da reserva, né, contra militar estadual reformado no interior da academia de polícia militar. Não será crime militar, porque militar da reserva contra militar da reserva, né, um contra o outro, não cometem crime militar, ainda que estejam em local sujeito à administração militar, tá bem? Só vão cometer crime se for contra o patrimônio sob a administração militar ou ordem administrativa militar. Para que fosse crime no interior do quartel, necessitaria que fosse contra o militar da ativa, tá bem? Militar da ativa em local sujeito à administração militar, perfeito. Nessas circunstâncias, o militar da reserva pode sim cometer o crime, tá bom? Então essa está errada. D. Militar estadual da ativa, de folga e à paisana, contra civil, em lugar não sujeito à administração militar, mediante o uso de armamento da instituição militar. Está errada. De fato, né, houve uma época, já está revogado, em que tudo bem, está de folga e à paisana, não é local sujeito à administração militar, mas se tiver sido empregado no crime, né, o armamento do Estado, o patrimônio público, né, a arma do Estado, será crime militar, mas isso foi revogado. Não existe mais essa possibilidade de um emprego da arma de fogo, né, aqui para caracterizar o crime militar, tá bem? Senhores, aí está o nosso gabarito, né? Eu tenho certeza que com todas essas explanações aqui, vocês ouvindo com carinho, não vão errar artigo 9º na prova de vocês, tá bem? Estou à disposição de vocês, tá? Qualquer dúvida, podem mandar aqui para o curso LJ Aulas, que com o maior carinho a gente vai estar ajudando vocês nessa caminhada aí, tá? Um grande abraço e bons estudos.